Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Novamente, é importante você abrir a sua Bíblia, acompanhar. A Bíblia não pode ser um amuleto nas nossas vidas. Ela é a Palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés. É através dela que Deus fala conosco e que nós possamos dizer como salmista, né? Quanto eu amo a tua lei. Então, eu queria convidá-los a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Eu coloquei como tema dessa mensagem nesta noite: Deus age na hora certa. Nós vivemos num mundo tão imediatista, em que as pessoas querem tudo para ontem. A nossa geração tem sofrido mentalmente angústias, ansiedades, problemas de depressão, angústia, síndromes do pânico e tantas coisas mais, como fruto de não saber esperar o tempo de Deus. Todos nós sabemos que quando nós comemos uma fruta que não está madura, você sente o sabor na boca, como ela amarra, como ela é amarga. Por quê? Porque não está no tempo certo. Então, Deus age na hora certa. Deus sabe por que você veio aqui nesta noite, e a minha oração é que você esteja totalmente antenado para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Muitas vezes a gente vem, ouve uma mensagem e a gente é tentado em pensar: nossa, essa mensagem é para o irmão, é para a irmã. Não, essa mensagem é para mim. Quando eu preparo a mensagem em oração, pedindo que Deus fale comigo, primeiro Deus tem que falar comigo, para que depois eu possa comunicar aquilo que Deus falou comigo aos queridos irmãos, às queridas irmãs. E a minha oração é que o seu coração seja como um terreno fértil, onde a semente da palavra de Deus caindo, ela possa produzir fruto. Então eu sempre encorajo: não fique preso ao seu smartphone, a mensagem, a responder, a olhar para redes sociais. Lembre-se, eu e você estamos na presença de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração de maneira muito especial, e Deus sabe exatamente aquilo que você está esperando, Deus conhece exatamente o seu coração. Deus age na hora certa. Lucas 1,37 nos fala: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem mais de 3.000 promessas que Deus nos deixou na sua palavra. Promessas que já se cumpriram, promessas que ainda vão se cumprir, mas promessas fiéis. E Deus é um Deus de aliança, um Deus que cumpre exatamente aquilo que Ele promete. Deus, porque para Deus, o único e verdadeiro Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mateus fala que vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar, ela vai se cumprir, e nós cantamos aqui. E hoje eu gostaria de olhar para um texto da palavra de Deus, onde nós vemos uma realidade de impossibilidade. Impossibilidade. Uma passagem das Escrituras onde nós vemos o sofrimento de uma pessoa em profunda angústia, e que teve um encontro com o Senhor Jesus na hora certa, no momento certo. Jesus não se atrasou em chegar no momento para agir na história daquela mulher. Eu estou falando da viúva de Naim. Por que viúva de Naim? O texto bíblico não nos fala o nome dela. Se ela chamava Maria, se ela chamava
Benedita, nós não sabemos o nome dela. Então, nós conhecemos pelo texto bíblico como a viúva de Naim. Por que a viúva de Naim? O seu marido chamava Naim? Não. É porque ela morava num pequeno vilarejo em Naim, 40 quilômetros de Carfanaum, né? Ali aos arredores de Jerusalém, por onde Jesus, ao longo dos seus 3 anos, caminhou, né? Realizando muitos milagres. E aqui no Evangelho de Lucas, do versículo 1 até o versículo 10, vai falar da cura do servo do centurião. E Jesus estava em Carfanaum, na cidade de Carfanaum, a 40 quilômetros da cidade de Naim, do vilarejo de Naim. 40 quilômetros daqui Campinas, né? Um pouquinho mais, talvez, daqui em Campinas. Então, de carro você poderia fazer, daqui em Campinas você faz em 25, 30, 40 minutos, né? Isso de carro, um percurso de carro em autoestrada, asfaltada. Lembra que naquele tempo não tinha asfalto e também não tinha carro. Possivelmente Jesus, porque fala que Jesus cura o servo do centurião, e ele então vai caminhar rumo à cidade de Naim. Então possivelmente Jesus gastou aí andando a pé, possivelmente um pouco mais de 10 horas, porque Jesus não estava sozinho, ele estava com seus discípulos e também uma multidão caminhava com Jesus. Então, um pouco mais de 10 horas até chegar à cidade de Naim. E Jesus, na sua onisciência, sabia exatamente o que estava acontecendo na cidade de Naim. E que uma pessoa específica precisaria do agir de Jesus na cidade de Naim. Assim como Jesus, Ele me conhece e Ele conhece você. Ele sabe exatamente o que está no seu coração e o que está passando na sua mente nesse exato momento. E Ele sabe exatamente por que você veio aqui essa noite. Então Jesus, Ele caminha até a cidade de Naim. A pergunta que eu faço antes de ler esse texto é: o que fazer quando morre a última esperança? Tem um ditado que diz que a esperança, o quê? É a última que morre. Diz as pessoas que muitas vezes leem esses relatos, porque dessas pessoas que muitas vezes cometem esse ato, esse desatino, esse desespero de tirar a própria vida. Muitas vezes eles deixam relatado alguma coisa, por que eles chegaram àquele atino a tomar aquela decisão. E nesses relatos, com certeza lá consta que essa pessoa não tinha mais esperança. Perdeu toda a sua esperança. E a minha pergunta nesta noite é: o que fazer quando morre a última esperança? Talvez o seu relacionamento, o seu casamento está por um fio. Talvez você lida com um filho problemático que você não vê mais esperança. Eu tenho conversado com uma irmã, que não é aqui do Brasil, é de fora, e que semanalmente ela muitas vezes me manda 2, 3 mensagens falando de uma realidade que ela vive com seu próprio filho. Uma situação muitas vezes desesperadora, angustiadora. E muitas vezes quase sem esperança diante da realidade do seu filho. E ela e o seu marido são tementes a Deus. Talvez uma situação no seu trabalho, em que você não vê nenhuma esperança de mudança, de realidade, naquilo que você está vivendo ali no seu trabalho. Talvez uma situação de saúde, algum diagnóstico médico que você não vê esperança de uma cura, de uma solução para aquela situação. Talvez você está aguardando uma cirurgia há semanas, meses, até anos, e você talvez está aqui nessa noite sem esperança de que algo possa acontecer e de que uma mudança possa reverter essa situação.
Então a minha pergunta é: o que fazer quando morre a última esperança? E esta é a realidade desta mulher, na qual eu te convido a acompanhar comigo. A partir do versículo 11, diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. Lembre-se, ele saiu de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim, cerca de 10 horas de caminhada. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Então, imagine comigo a cena, né? Ontem faleceu, né, Silvio Santos, né? Talvez a maior referência da telecomunicação dos últimos anos, né? Eu ouço a gente assiste Silvio Santos desde que era criancinha, né? Enfim. Mas aqui, o texto bíblico, imagina a cena: Jesus caminhando com seus discípulos, uma multidão seguia ele por causa dos milagres que ele havia feito. E quando ele chega na porta da cidade de Naim, o que ele encontra? Um cortejo fúnebre do único filho de uma mulher, o quê? Viúva. Ela já sofria por conta da viuvez. O seu marido já tinha morrido. E ela tinha o único filho desse relacionamento. Queria cuidar dela por toda a vida. Mas este filho foi acometido, talvez de uma doença, de um infarto, nós não sabemos. Mas este filho único, ele veio a falecer. E esta mãe, imagina o coração desta mãe, caminhando com as pessoas daquele pequeno vilarejo, levando o seu filho para enterrar o seu filho, o seu único filho. E foi nesse contexto que Jesus então se aproxima daquela mãe, vendo aquela realidade. E Jesus, e nós vamos tirar algumas lições importantes. Verso 13. Quando o Senhor viu, Jesus não passou despercebido. Como Jesus, meu querido, ele não passa despercebido a sua realidade e a sua dor. Por mais que você ache que muitas vezes Jesus passa despercebido a sua dor e o seu sofrimento. Jesus, quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. E o que Jesus fala? Não chore, disse ele. Então, foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam, e disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Né? Então, imagine a realidade. Jesus se aproximando da cidade. Ele olha e percebe que está saindo um cortejo fúnebre para enterrar alguém. E Jesus dirige o seu olhar diretamente para aquela mãe, profundamente triste, angustiada, que perdeu a sua esperança, perdeu o seu único filho. E Jesus tem compaixão daquela mãe, ao ponto que Jesus se aproxima daquele cortejo, e ele manda parar aquele cortejo. E Jesus ali dá uma palavra de ordem: jovem, eu te ordeno. Por que Jesus dá essa palavra de ordem? Porque Ele é Deus. Ele é aquele que dá vida, aquele que tira a vida. Ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus é Deus. E por ser Ele Deus, Ele dá uma palavra de ordem: eu te ordeno, levanta. E a palavra de Deus nos diz que
aquele jovem que estava morto ressuscita. E ele senta ali naquela maca que carregavam ele para ser enterrado. O verso 15 fala: o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. Preste atenção nos detalhes. E Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Então, aquele que estava morto, reviveu, por uma palavra de ordem de Jesus: levanta-te, eu te ordeno, levanta-te. E aquele que estava morto se levantou, e Jesus então o devolve à sua mãe, dizendo: mamãe, aqui está o seu filho que estava morto. Aqui está o seu filho. Diante daquela multidão que caminhava com ele, diante dos seus discípulos e diante das pessoas daquele vilarejo chamado Naim. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e os seus arredores. Agora vamos tirar algumas lições deste milagre, da ressurreição do filho da viúva de Naim. Queridos, a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. O dia da morte chega para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, velhos e jovens. A morte é a equação na vida. Todos vamos passar, vai chegar o nosso dia e passaremos pela morte. Silvio Santos tinha 93 anos. Parecia que ele era eterno, né? Desde que eu sou pequenininho, né? A gente assistia o programa do Silvio Santos, né? E tantas coisas que este homem fez. Mas chegou o dia em que a morte chegou. Assim como este dia vai chegar para mim e para você. Deus permita, né, que eu e você tenhamos uma longevidade, né, assim como o Silvio Santos teve. Mas nós sabemos que a realidade da morte, ela chega para todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, velhos e jovens. E a estatística mostra que a faixa etária que morre mais pessoas no mundo é entre os 15 e os 25 anos, ou seja, na flor da juventude. Por N problemas, mas é a faixa etária que mais morre pessoas no mundo, então essa é uma realidade. Quantos nesse momento, lá na guerra, estão chorando a morte dos seus entes queridos? Quantas pessoas choraram a morte dos seus queridos no Rio Grande do Sul, diante das chuvas que devastou o Rio Grande do Sul? E nós poderíamos aqui falar de tantas situações ao redor do mundo, de pessoas chorando por conta da morte. E a morte é o momento mais difícil que todos nós temos que enfrentar. E esta mãe estava enfrentando, ela enfrentou não somente a morte do seu marido, mas ela estava agora enfrentando a morte do seu próprio filho, do seu único filho, aquele que iria cuidar dela até o final da sua vida. E aquele filho estava morto. A morte é uma realidade que traz para todos a última inimiga a ser vencida. Por onde passa, deixa seu rastro de dor. E a pergunta é: há consolo para a morte? Queridos, no dia da morte, por mais que nós tentemos usar de palavras bonitas,
É tão difícil trazer consolo, né? As nossas palavras não conseguem consolar. Eu, como pastor, ao longo desses 27 anos, ao lidar com muitas situações de velório, por muitas vezes eu não tenho palavras, eu não sei nem o que dizer naquele momento. Mas essa é uma realidade triste, a morte de uma pessoa, seja ela quem for. Todos os funerais são acontecimentos tristes. No entanto, dificilmente podemos imaginar outro mais triste do que o descrito nesta passagem. A morte do único filho que esta mulher tinha. E foi nesse contexto então que Jesus chega àquela pequena cidade, aquele vilarejo talvez desconhecido do mundo, uma pequena cidadezinha chamada Naim. E Jesus foi visitar aquela cidade por causa daquela viúva e por causa daquele filho que havia morrido. Era o funeral de um jovem, o único filho de uma viúva. Todos os aspectos dessa história estão repletos de infelicidade. E devemos lembrar, toda aquela infelicidade foi trazida ao mundo por intermédio do pecado. Deus não a criou no princípio, quando fez todas as coisas, pois tudo quanto Deus fizera era muito bom. Então, se você ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que tudo que Deus fez era bom, nada morria, tudo era perfeito. O casal vivia em perfeita harmonia com o seu Criador e com as suas criaturas. Mas nós conhecemos e sabemos que no capítulo 3, o pecado entrou no mundo, por causa da desobediência daquele casal, comendo do fruto que Deus havia dito que eles não comessem. O pecado é a causa de toda infelicidade. Queridos, tudo que eu e você testemunhamos todos os dias é a causa, o causador de tudo isso é o pecado. Toda a infelicidade ao redor do mundo é fruto do pecado. Porque as pessoas ficam doentes, porque casais se separam, porque pais e filhos se separam, porque há doenças, doenças e mais doenças, pandemias, porque há guerra, porque há inveja, porque há ódio, porque há falta de perdão. Tudo isso é causado pelo pecado. E é interessante que lá em Gênesis, no capítulo 2, olha a ordem que Deus disse ao primeiro casal antes do pecado entrar no mundo. Deus disse assim para ele: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você vai morrer. Adão e Eva não tinham dimensão do que era a morte. Mas a partir do momento em que eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo, aí eles passaram a ter dimensão da morte. Quando o seu primeiro filho, houve uma tragédia, um assassinato dentro da família de Adão e Eva, Caim e Abel. Ali eles sentiram na pele o que era a morte, a separação de um ente querido. Mas tudo antes do pecado, tudo era perfeito. Queridos, o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 5,12: pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão e Eva, né? E pelo pecado o quê? A morte. Eu e você caminhamos para a morte. Às vezes quando converso com o Edu, né, o Edu, ele usa uma expressão, né, Edu? Quando Deus puxa a fichinha, né? Quando puxa a ficha, meu filho, você pode ter o melhor convênio, você pode, né, ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter o que for. Chegou a hora, chegou o momento.
E a Bíblia fala que o pecado entrou no mundo, né? A morte assim também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então você tem que sair daqui consciente, eu e você somos pecadores. O pecado é o causador de tudo que acontece no mundo, na nossa vida, na nossa saúde. O pecado é o causador de tudo isso. O pecado é um vírus mortal. É um vírus que não tem cura. Não existe uma vacina efetiva criada pelo homem capaz de te livrar da morte. O homem tem feito tentativas ao longo dos séculos, né? Tentando encontrar a eternidade do homem, congelando, né? Os egípcios, né? Construíam pirâmides, né? Para sepultar, pensando que, né, os seus faraós voltariam à vida. A ideia, temos que mandar pessoas para a Lua, para Marte, para onde for, né? Queridos, não existe. Humanamente falando, por mais que você invista recursos, bilhões e bilhões de dólares, para encontrar uma vacina, um antídoto que te livre da morte, não vai conseguir. Porque o pecado é um vírus mortal. E eu e você nascemos com esse vírus. E esse vírus está dentro de nós, nos corroendo dia a dia, porque dia a dia nós caminhamos para a morte, e esse dia vai chegar. O mundo que nos cerca está cheio de tristezas, enfermidades, dores, pobreza, trabalho árduo e problemas existem por todos os lados. De uma a outra extremidade da terra, as histórias das famílias estão repletas de lamentações, choro, lamúrias e aflições. De onde provém tudo isso? E nós sabemos que tudo isso provém do quê? Do pecado. O pecado é a fonte, é a raiz de onde fluem todas essas infelicidades. Não temos como nos livrar do pecado. E é como essa ilustração mostra, o maior problema do homem é a sua separação de Deus. O pecado trouxe um rompimento entre Deus santo e o homem pecador. Existe um abismo entre o homem e Deus, e esse abismo se chama pecado. E o pecado é que nos leva à morte e à separação eterna de Deus. Você não tem como escapar disso, eu e você não temos como escapar disso. Existe um abismo, o pecado trouxe um abismo, uma separação, porque Deus é santo, 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 o homem se tornou pecador. Mas sabe, meus queridos, se a história terminasse aqui, que sentido tem nós nos reunirmos aqui de domingo à noite? Se a história terminasse assim. Mas a história não termina assim. Porque este Deus, Criador dos céus e da terra, Ele providenciou uma solução, um antídoto para o pecado. E Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Aquele que encontrou esta mulher em profunda angústia, sem esperança, porque havia perdido o seu único filho. A morte trazia dor, separação, tristeza. E foi por isso que Jesus Cristo veio. Querido, Jesus Cristo não veio para te dar riqueza, uma boa casa, um bom carro, sabe, prosperidade na vida. Jesus Cristo, Ele veio para trazer solução para o maior problema que eu e você tem, que é a questão do pecado, que nos leva à morte, à separação eterna de Deus. E através de Jesus Cristo existe uma ponte de esperança que nos leva até Deus. Não é através do pastor, não é através da religiosidade. Não é através de sacrifícios ou de obras que eu e você podemos fazer, ou por termos nascido num lar cristão, não! É através de Jesus Cristo, e somente através dele que eu posso ter novamente comunhão com Deus e a segurança de uma vida eterna.
Quem tem medo da morte é porque não entendeu a obra de Jesus Cristo. Quem tem medo da morte é porque não teve uma viva esperança com Jesus Cristo. Se você vive constantemente com medo da morte, é porque você não sabe para onde você está indo. Porque se você sabe para onde você está indo, você não tem medo. É triste pensar que tantas pessoas morrem sem saber para onde vão. E Jesus Cristo, Ele é esta ponte que nos liga a Deus. Só Jesus Cristo. Queridos, Naim era uma pequena cidade da Galileia, próxima a Nazaré. Ali morava uma viúva cujo filho único ficara doente e morrera. Foi essa a realidade que Jesus deparou, e Jesus sabia. Quando Jesus se conduziu para aquela cidade, andando mais de 10 horas, ele sabia que ele iria encontrar uma mulher em profunda angústia, desespero, sem esperança, porque ela estava caminhando para sepultar o seu único filho. Uma multidão tomada de tristeza e dor acompanhava aquela mãe desolada rumo ao cemitério, que ficava fora da cidade para sepultar o filho, seu consolo na vida e amparo na velhice. Na cultura judaica, o filho homem, ele tinha essa responsabilidade de cuidar dos pais até o final da vida. Agora, essa mulher já tinha perdido o seu marido. Sobrou somente o filho, aquele que seria o amparo dela, cuidaria dela até o final da vida. Por isso que as Escrituras falam tanto sobre o cuidado das viúvas. Porque uma viúva sem filhos, sem um marido, ela fica totalmente desamparada, desassistida. Ela fica marginalizada, esquecida. E não é diferente nos nossos dias. Pensa em alguém que faleceu. Nas primeiras horas, nos primeiros dias, é aquela comoção, é aquele abraço, conta comigo, se precisar de alguma coisa, né? Mas os dias vão passando, o que acontece? A vida vai seguindo e as coisas, você vai o quê? Esquecendo. E com o passar dos dias, você nem se lembra mais daquela mulher que está vivendo uma viuvez ou enterrou um filho. E muitas vezes aquela pessoa está passando profunda dificuldade e você nem sabe. Mas no momento ali, você até prometeu, conta comigo. E foi nesse contexto que Jesus encontrou aquela senhora. A morte do único filho, para esta viúva já sofrida, ela estaria agora sozinha, sem esperança e sem nenhum meio de sustento. Ela estaria exposta à solidão e à miséria. Essa mulher, queridos, ela não estava apenas sofrendo a morte do seu filho, que não tem como você determinar a dor dessa mãe, mas também ela estava pensando no pós. E depois que o meu filho estiver enterrado, quando todos nós voltarmos para casa, os dias vão passar, e eu sei que eu ficarei sozinha. Ninguém vai se importar comigo. Na idade que eu estou, não consigo trabalhar mais. E numa sociedade extremamente machista, aqui dificilmente daria trabalho para uma mulher. Foi nesse contexto trágico que Jesus e seus discípulos, seguidos por uma grande multidão, se aproximaram da cidade de Naim e se depararam com essa caravana da morte. E meditando nesse texto, somos profundamente encorajados com algumas atitudes de Jesus, que está no texto, não foi inventado pela minha cabeça. E se você se aprofundar mais no texto, com certeza você vai tirar outras lições. Mas eu tirei algumas lições ao olhar para esse texto. Primeiro, Jesus vê a realidade daquela mãe.
Porque o texto fala que quando Jesus se aproximava da cidade de Naim, ele viu, com seus olhos, ele viu a realidade daquela mãe. Sabe, queridos, nós muitas vezes cristãos, filhos de Deus, muitas vezes fazemos vistas grossas ao sofrimento das pessoas, a realidade das pessoas. Jesus, ele viu a realidade daquela mãe. Segunda atitude de Jesus, Jesus se compadece do sofrimento daquela mãe. Jesus sabia a dor que era a morte, porque Jesus não criou a morte foi consequência da escolha do primeiro casal. Então Jesus, mais do que ninguém, sendo Ele o próprio Deus, além de se compadecer, Ele entende o sofrimento daquela mãe, porque para a morte não há solução. Querido, para a morte não há solução, a não ser que Deus intervenha, como nesse caso aconteceu. Senão, meu querido, não há solução para a morte. Não existe um antídoto. Mesmo que te congelem, venham te embalsamar, né, a preservar o seu corpo por milhares de anos, você nunca voltará à vida novamente. Porque não há esperança para a morte, a não ser que Jesus intervenha nessa situação. Sabe o que é compaixão? Compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio, comiseração, piedade. Era isso que Jesus sentia ao olhar para aquela mulher. Compaixão, comiseração, tristeza, um desejo de ajudar. E Jesus, mais do que ninguém que estava ali, era a única pessoa, era a única solução para aquela mulher. Aquela multidão acabara de testemunhar a cura do servo de um centurião. Jesus não precisou nem ir na casa, com uma palavra de ordem, ele ordenou, o servo foi curado. Essa multidão já havia testemunhado alguns milagres de Jesus, os discípulos haviam testemunhado de milagres de Jesus. Mas por muitas vezes, essa multidão e mesmo os discípulos, eles eram incrédulos, eles não acreditavam. Talvez você que está aqui nessa noite já tenha experimentado algum milagre de Jesus na sua vida, mas talvez você está enfrentando uma situação agora que talvez você duvide. Será que realmente Jesus é poderoso? Como ele foi algum tempo atrás na minha vida, agindo naquela situação? Jesus, ele tem compaixão. Então essa é a segunda atitude de Jesus. A terceira atitude de Jesus, Jesus consola aquela mãe antes da ressurreição, e Jesus fala para aquela mulher: não chores. Eu te desafio aí num velório, e você chegar lá pro ente querido que está chorando e falar assim: não chore. Possivelmente você vai ouvir uma resposta assim: mas como não chorar? Eu estou sepultando meu filho, meu marido, minha mãe, meu tio, sei lá quem for. E Jesus, o único que podia dizer para aquela mulher: não chores, porque Jesus sabia o que ele iria fazer. Não chores. Queridos, Jesus viu aquela mãe e disse: não chores. E a minha pergunta é: tem algo que te faz chorar hoje? Talvez lá na sua cama, no silêncio do seu quarto, você está chorando por algo que está acontecendo na sua vida. Talvez você está passando por uma situação que ninguém sabe, que você está guardando para si mesmo, que está te fazendo chorar. E Jesus, assim como ele disse para aquela mulher, ele diz para você nessa noite:
Meu querido, minha querida, não chores. E eu espero que a sua realidade não seja uma realidade de morte, mas pode ser uma palavra dura que te machucou. Talvez a estupidez de alguém que te machucou profundamente e que está te fazendo chorar. Talvez uma falsidade inventada para te prejudicar, uma fofoca. E isso está te fazendo chorar. Porque você sabe que isso é injustiça. Aquilo que estão falando ao seu respeito não é verdade. Talvez um desprezo de alguém que te despreza. Pode ser dentro da sua própria casa. Você se sinta desprezado. Dentro da sua própria família. Lá no seu trabalho. No contexto da sua escola. E isso te faz chorar. Talvez um prognóstico em sua saúde que você não esperava. Você achava que estava 100% a sua saúde, de repente você fez seus exames e lá foi detectado um problema seríssimo. E isso está te fazendo chorar. Talvez uma crise financeira que você está enfrentando e que você não vê solução diante dessa crise, dessa situação terrível, que talvez você mesmo, pelas suas próprias escolhas, por causa dos seus pecados, você se meteu. Talvez você chore por falta de perdão, porque talvez você não consiga perdoar, ou porque talvez alguém que te machucou nunca veio te pedir perdão. Queridos, o orgulho é uma doença tão terrível no coração humano, que ele te impede de pedir perdão, de você reconhecer o seu erro e falar assim, me perdoa. Traga aí na sua memória, qual foi a última vez que você disse para alguém, você me perdoa pelos erros que eu cometi? Talvez, meu querido, você está sofrendo, talvez você está angustiado, deprimido, ansioso, porque você não libera perdão, porque você não pede e porque você não está pronto a perdoar por causa do orgulho do seu coração. Talvez um desemprego inesperado te faça chorar, uma traição, um problema familiar, e a gente poderia aqui colocar outros aspectos. Eu não sei. Mas talvez tenha situações que te fazem chorar nessa noite. Ou chorar no silêncio do seu quarto. Quarto lugar, Jesus, ele age. Ele não somente vê, Jesus não somente se compadece daquela mulher, Jesus não somente se aproxima para consolar aquela mãe, dizendo para ela não chore, mas Jesus ele dá uma ordem, pedindo para o cortejo parar, e Jesus vai em direção àquele menino que estava morto, e Jesus age na história daquela mãe e daquele menino. Jesus tocou no caixão e disse, jovem, eu te mando. E esta ordem poderia ser em qualquer área da vida. Jesus ordenando. E Jesus diz para aquele que estava morto, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Aqui está o seu filho, o seu único filho. Aqui está ele. Agora esta mãe não chora mais de desespero, mas essa mãe chora de alegria. Eu imagino essa mãe pulando no pescoço desse filho, abraçando e chorando. E depois se voltando para Jesus, chorando e dizendo, Jesus, obrigado. Tu és diferente. Tu és homem, mas tu és Deus.
porque ninguém é capaz de fazer isso. Eu fico imaginando aquela multidão, todos boquiabertos, emudecidos, diante daquela realidade, vendo aquele menino se levantar do seu caixão. E Jesus o restitui à sua mãe. Queridos, Jesus é Deus. E tem todo o poder hoje para reverter as circunstâncias amargas, consolar os tristes, abrir portas e trazer esperança onde só reina desesperança. Talvez a sua situação hoje é uma situação de desesperança. Você não vê solução, você não vê uma luz no fim do túnel, você só vê desespero, trevas, angústia, que te faz chorar, que te faz ficar deprimido, angustiado, ansioso. Você não consegue viver a vida cristã na sua integralidade, na sua potencialidade, porque você está angustiado pelo pecado, pela tristeza, pela depressão. E você não consegue viver a vida cristã na sua plenitude. Talvez você está enterrando os dons e talentos que Deus te deu, porque você perdeu a alegria de servir ao Senhor. E eu te desafio, volte-se para Jesus, entregue a sua causa a Jesus, confesse o seu pecado a Jesus, peça perdão a Jesus, peça perdão a quem você ofendeu, volte-se, deixe Ele queimar o seu coração, viva uma vida de missionalidade, de intencionalidade no seu relacionamento com Deus. Ele é todo poderoso, assim como Ele fez na vida daquela mãe, Ele pode fazer na sua vida hoje. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua história. É assim que Jesus faz na nossa vida. Ainda que aquilo que nós achávamos que era a nossa última esperança venha a morrer. Mesmo que as pessoas dizem para você, não há esperança. Mesmo que o médico diz para você, não há esperança. Mesmo que seu patrão fala, você está fora. Mesmo que a situação mais grave esteja acontecendo na sua vida, por mais que o mundo fale, não há esperança, meus queridos, eu digo que em nome de Jesus há esperança. Porque eu creio num Deus Todo-Poderoso que agiu no passado e que age hoje, se você o buscar com fé, de todo o coração. Ainda que tudo venha a dar errado em nossa vida, não restando mais alternativas e venhamos a ficar sem direção, a Bíblia diz: entrega teu caminho, entrega tua causa ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Sabe, meus queridos, mesmo que eu e você venhamos a morrer, mas se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, nós temos esperança. A esperança de uma vida eterna. Nem a morte é capaz de nos segurar. Nós não lemos lá em Romanos 8, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem poderes, nem qualquer situação pode nos separar do amor de Deus? Você já entregou de coração a sua causa? Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos entregar ao mesmo tempo segurando. Jesus, mas, sabe, e você fica segurando. Entregar é colocar, é descansar. Entregue seus problemas a Jesus, entregue os seus sonhos a Jesus, entregue sua vida por completo a Jesus e confie nele. Queridos, Jesus não quer 10% da sua vida. Jesus não quer 20% da sua vida, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%, 99,9%, não. Jesus, Ele quer 100% da nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus não deu 99,9% da vida dele. Sabe o que Jesus deu? 100% da sua vida. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele deu a sua vida em sacrifício por mim e por você. Menos do que isso seria a brincadeira da nossa parte. E Jesus quer que nós demos a nossa vida a Ele, assim como Ele deu
a sua vida por nós. E qual foi o resultado deste milagre? O texto fala: o grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Deus visitou a nossa pequena cidade Naim. O que era a nossa cidade diante, de outras grandes cidades? Naim não era nada, era um pontinho no mapa. Jesus visitou o seu povo, Jesus visitou a nossa cidade. Jesus ainda hoje pode visitar a sua vida. Jesus pode visitar a sua casa, a sua cidade. Aproxime-se dele com fé e abra seu coração para aquele que vê, compadece, consola e age. 2 Coríntios 2:2 fala: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. E eu te pergunto, quando é a oportunidade? Amanhã? Ontem? É hoje. Você não sabe o que vai acontecer daqui alguns segundos? Eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O dia do milagre na sua vida, da solução para os problemas que você está enfrentando. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Porque a palavra de Deus fala em Isaías 59:1, pois as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir a sua oração. Por mais que triste que seja a sua história, por mais triste que tenha sido as suas escolhas, motivadas pelo pecado do seu coração, querido, eu queria dizer para você, Deus, Ele te ama. E Deus, Ele é tão misericordioso que Ele te dá a oportunidade de você acertar a sua vida com Ele e viver uma vida cristã diferente. Talvez o milagre não chegou na sua casa, na sua vida, você não experimentou o milagre, porque você não se entregou 100% a Jesus. Imagina que eu te pegasse o microfone e eu falasse: eu gostaria de convidar cada um de vocês viesse me contar aqui um testemunho de milagre. Qual foi o último milagre que você experimentou na sua vida? Ou talvez você não tenha histórias de milagre na sua vida. Mas Jesus, Ele quer realizar um milagre. Jesus visitou uma cidadezinha tão pequena, tão insignificante, mas Ele foi naquela cidade, porque lá havia uma pessoa que precisava dEle, no momento mais difícil da sua vida. E Jesus vê, se aproxima, consola e age. A vida daquela mulher, a vida daquele filho e a vida das pessoas daquela cidade foi transformado, porque a palavra de Deus fala que houve o quê? Temor. E as pessoas declararam: este homem é um profeta. Este homem é um profeta, porque nunca ninguém fez o que ele fez. Eles temeram. Você teme a Deus ou você brinca com Deus? Deus age na hora certa. Ele não se atrasa. Ele saiu de Cafarnaum e disse para os seus discípulos, talvez disse para aquela multidão: eu vou em direção a uma pequena cidade chamada Naim. Eu fico imaginando talvez as pessoas até dando risada: mas o que você vai fazer lá em Naim? Aquele vilarejo, tem ninguém lá. Aquele buraco, aquele deserto.
Mas Jesus sabia que tinha uma pessoa ali que precisava dele. Sabe por quê, meus queridos? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Eu não sei o que te faz chorar. No silêncio do seu quarto, talvez no momento em que você está dirigindo o seu carro sozinho, talvez num momento em que você senta num banco e você está chorando por alguma situação. Talvez você que está aqui nessa noite está passando por situações na sua vida, por escolhas erradas do seu próprio coração. Você se afastou do Senhor, você deixou de ler a palavra de Deus, você deixou de orar, e você começou a seguir as suas próprias escolhas do seu coração enganoso. E hoje você está, talvez, numa situação de profundo desespero, em que você olha para a sua situação e diz: não há esperança. Não há esperança, não tem como eu sair dessa situação. Não tem como o prognóstico mudar. Mas, meu querido, assim como talvez as pessoas daquela cidade de Naim, e como aquela mãe não via esperança diante daquela situação, veio alguém para visitar aquela pequena cidade, para encontrar-se com essa mãe em profunda angústia e desespero, diante da morte do seu filho. E Jesus muda a história daquela mãe, daquele filho e das pessoas que moravam naquela cidade. Porque Jesus interviu, Jesus se compadeceu, Jesus agiu, trazendo vida àquele que estava morto. E Jesus hoje, Ele também quer agir, porque Ele continua sendo Deus. Mas para que Jesus possa agir na sua história, você precisa, em primeiro lugar, se humilhar. Deixar o orgulho de lado e dizer: Senhor Jesus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou nessa situação por causa das minhas próprias escolhas pecaminosas. Eu me afastei do Senhor, eu deixei de orar, eu deixei de ler a Bíblia. Hoje eu sou vivo para o trabalho, hoje eu sou vivo para tantas coisas, mas me esqueci do Senhor. Eu deixei de ser um cristão efetivo na minha família, no mundo, porque eu estou tão preocupado comigo mesmo, com as minhas demandas, com as minhas coisas, Senhor. E eu não tenho experimentado os teus milagres, o teu agir na minha vida. Talvez, meu querido, você entregou uma pequena porcentagem da sua vida a Jesus. E Jesus, Ele não entregou uma pequena porcentagem da sua vida por você. Ele deu a sua vida, Ele deu 100% da sua vida por você. Para te livrar da condenação do inferno, para te livrar da condenação da morte e te dar esperança de uma vida eterna. Porque existe um abismo entre você e Deus que se chama pecado, e a única solução é Jesus Cristo. Ele é a única ponte que te leva até Deus, para que você experimente os milagres de Deus na sua vida. Então eu quero te desafiar nessa noite a fazer uma oração de entrega, se você ainda não fez, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha miséria, eu reconheço os meus pecados, e eu sei que eu estou caminhando para a morte, para a separação eterna do Senhor. Mas nesta noite, eu quero dar esse passo de fé, e eu quero te convidar, Senhor Jesus, a perdoar os meus pecados, e ser o Salvador. Eu quero entregar toda a minha vida nas tuas mãos. Não somente algumas áreas, mas toda a minha vida, Senhor. E eu quero, Senhor, que o Senhor, nesse instante, encha meu coração de paz e de alegria.
Este é o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, o perdão dos pecados e a segurança de uma vida eterna. Mas Jesus também, Ele se importa com a sua vida, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com as suas lágrimas, Ele se importa com o seu sofrimento. Talvez você está vivendo uma situação difícil na sua vida. Venha Jesus. E Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então venha Jesus. Diga aí no seu coração, na sua oração, qual é o seu problema. Diga para Jesus qual é a sua necessidade. Seja ela qual for, por mais impossível que seja, diga a Jesus. Você disse? Eu rogo, Pai, assim como Jesus agiu na história daquela mãe, restituindo o filho a ela, eu rogo, Senhor, que o Senhor esteja agindo segundo a Tua vontade, no Teu tempo, na história de cada um de nós aqui, trazendo milagres, ó Deus, e que cada um possa testemunhar do milagre de Jesus na sua vida. Ó Deus, Tu conheces o coração, e que cada um saia daqui impactado, desafiado, transformado e disposto a colocar a sua vida em ordem. E eu rogo, Senhor Deus, se o coração dos Teus filhos estão gelados, como uma pedra de gelo, eu rogo que o fogo do Espírito queime essa pedra de gelo e queime o seu coração. Um desejo de viver para o Senhor, no desejo de amar a Tua palavra, de orar, de servir ao Senhor na igreja. Queima o coração, ó Deus, tirando essa pedra de gelo. Eu oro, Pai, agradecido. E agora, Senhor, diante da celebração da ceia, ó Deus, que nada nos impeça, Senhor, de comer do pão, beber do cálice. Ó Deus, porque o Senhor Jesus deu a sua vida por nós. E nada pode nos impedir, ó Deus, de celebrar esta comunhão, a não ser que você ainda continue com o seu coração duro, orgulhoso, não querendo colocar em ordem a sua vida. Em vez de você trazer bênção para a sua vida, você vai trazer juízo de Deus para a sua vida. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.